E aí, pessoal, continuando os estudos sobre lei de Hess, tá bom? Aplicados aí à físico-química, vamos falar um pouco sobre dissolução em água, tá bom? De sólidos. A dissolução de alguns sólidos, tá ok? Como aqui, ó, o cloreto de cálcio, o nitrato de amônio, podem ser, ora, exotérmicas, tá bom? E muitas vezes endotérmicas, dependendo do sal em questão. Tá? Como são sais, são sólidos à temperatura ambiente, e quando você acaba colocando esses sais em água, tá bom? Ocorre ali a dissolução das partículas e ela tem essas duas características. Pode ser exotérmica ou pode ser endotérmica. E aí? Mas por que isso acontece? Tá bom? Por que existe essa diferença? É o que a gente vai falar agora. A dissolução de uma substância ela consiste basicamente em duas etapas. Vamos prestar atenção aí nas etapas que compõem a dissolução. Tá? A primeira etapa ocorre a separação das partículas que formam o sólido. Tá? Por exemplo, aqui nós temos esse primeiro sólido, cloreto de cálcio. Tá bom? Ele vai se separar, vai formar o cátion e o ânion, né, derivado aí, que formam o sal. Tá bom? Eles vão se separar formando íons em solução. Tá bom? Então, para que isso ocorra, deve haver absorção de energia, pessoal. Já temos aqui o fator. Para que ocorra a separação dessa substância, tá bom? É necessário que ocorra aí uma absorção de energia. Então, se eu falo de absorção de energia, eu já falo de reações endotérmicas. Trata-se, portanto, de uma transformação endotérmica. Eu dei apenas o exemplo aqui. No caso aqui é exotérmico, tá bom? Para esse sal. Nesse caso aqui, para esse outro sal que seria endotérmico, tá bom? Então, para mim ocorrer a separação dessa partícula exotérmico, tá bom? Mas vamos entender por que aqui no final, professor, os dois são sais, né? Para mim poder separar essas partículas em solução, eu necessito quebrar e separar as partículas, tá bom? Preciso separar as partículas do sal. Por que uma é exotérmica e outra é endotérmica? É isso que a gente vai ver. Então, nessa primeira questão que eu falei, nessa primeira etapa, é endotérmica. Então, a energia absorvida nessa etapa é chamada de energia reticular. Muito cuidado com esse termo, porque algumas questões elas podem trazer energia reticular e às vezes o estudante fica um pouco preocupado porque não consegue ver muito esse termo, às vezes não é muito explorado na química. Mas aqui a gente está vendo que a energia reticular trata-se da energia da separação, tá, das partículas que formam um sólido, tá bom? Então eu necessito absorver energia para que ocorra a separação, tá bom? A segunda etapa trata-se disso aqui, ó. Ocorre a interação entre as partículas do soluto e água. Depois que as partículas estão separadas, vai ocorrer uma atração entre esses íons, né, formados em solução, com a água. E isso ocorre a liberação de energia. Já ao contrário, gente, ó, já ocorre a liberação para que as partículas de água e as partículas do soluto se condensem ali, se elas comecem a ter essa atração, essa interação, é necessária a liberação de energia. E o nome dessa energia, tá, é energia de hidratação. Tá? Como envolve água, as partículas de água, de solução em água, chama-se energia de hidratação. Trata-se, portanto, de um processo exotérmico. Tá bom? Mas não é isso que determina, tá, esse fator aqui, ó, o saldo total, ser exotérmico ou endotérmico. O que vai determinar é isso daqui, ó, o ΔH de dissolução. Tá? É a variação de energia na transformação durante uma dissolução de um sólido. Como é que eu faço isso? Por essa simples equação aí. Eu vou pegar a energia reticular, tá bom? Menos a energia de hidratação. Como é que eu vou analisar esse resultado? Se a energia reticular for maior do que a energia de hidratação, tá? Esse valor aqui, ó, ele for maior do que esse, o ΔH vai ser positivo, porque um número maior menos um número menor vai ser sempre positivo. E ΔH positivo a gente sabe que é endotérmico, tá bom? Se a energia reticular for menor do que a energia de hidratação, esse valor aqui for menor do que esse, logo eu vou ter um valor negativo. E ΔH negativo é reação exotérmica, tá bom? Então logo eu entendo que para esse sal aqui a energia reticular é menor e o ΔH de dissolução é menor que zero, tá bom? É negativo, e
para esse outro sal aqui é endotérmico, pois o ΔH de dissolução é positivo, tá bom? Então, sempre lembre desses conceitos: energia reticular, energia de hidratação e o ΔH de dissolução. Tá? Quando eu falo de ΔH de dissolução, eu estou lembrando aí que estou trabalhando com sólido, as partículas de um sólido que está sendo dissolvido principalmente em água, que é o solvente universal, é o solvente mais trabalhado aí para fazer análise de laboratório, tá bom? Então, fiquem com essas informações e forte abraço e até a próxima aula.